Vai que o negócio não é de Deus. Vai que o negócio está todo confuso e só precisa de um ajuste. Então você vai para o começando certo, depois do começando certo, você vai para a escola de noivo, aí você vai casar, acabou? Não, porque nós temos o curso Bem Casados também, que aí é lá que o mistério acontece em porção dobrada. Mas a nossa igreja preocupa com o ensino da palavra de Deus, então você vai estar aqui coberto do início ao fim. Então setembro abre as inscrições dos cursos todos e você não pode ficar de fora, tá bem, querido? Posso ouvir um amém da igreja? Quero ver a turma cheia, tá? Abram comigo aí a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9. Segunda Coríntios 9, versículo 6. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando a primeira vez, não a primeira vez, mas quando eu cheguei aqui na Lagoinha, eu queria dar um testemunho pessoal para você entender o porquê que eu valorizo tanto esse texto. E quero te incentivar a valorizar o que a Bíblia ensina. Eu lembro de uma vez, quando eu cheguei na Lagoinha, uma das primeiras vezes que o pastor João pregou, Diz-me oferta, e citou esse versículo. E o quanto que ele trouxe o ensino e a ênfase de como que o critério do que Deus ama está ligado a quem dá com alegria. E era algo que, para ser muito honesto, já fazia muitos anos que eu tinha me convertido, e eu não ouvia muitas pessoas ensinando sobre o que Deus ama é quem dá com alegria. Eu confesso também que quando eu me converti, eu vim de um contexto religioso que infelizmente a gente tinha assimilado que Deus ama quem dá mais. Deus ama a quantidade. E eu lembro de quantos votos eu fiz para o Senhor, quantos sacrifícios que eu não me arrependo. Me ensinou muito sobre honra e fidelidade ao Senhor. Mas faltava o ensino de que Deus ama quem dá com alegria. Não adianta fazer um grande sacrifício e ele não for regado de alegria. Não adianta você querer fazer uma grande ação para o Senhor e isso não alegrar o seu coração. E tem aqui um certo paradoxo, uma certa controvérsia, ou melhor dizendo, tem um certo mistério da graça de Deus, que é como que às vezes dar o melhor para Deus vai nos custar e vai doer, não é verdade? Abrir mão dói, não dói, gente? Abrir mão não é a coisa mais, teoricamente dizendo, não é a coisa mais feliz do mundo. A Bíblia também vai dizer que aquele que semeia com lágrima, com júbilo trará a sua colheita. Então parece que está errado. E eu quero te ensinar hoje a profundidade, eu quero te ensinar hoje um pouco desse mistério da graça de Deus, que está tudo bem você também chorar, está tudo bem você dar para o Senhor algo que te custe. Está tudo bem se isso te doer lá no coração, porque foi um sacrifício. Mas não deixa que isso se torne um peso. Pode custar tudo o que custar, mas sempre se alegre quando for entregar para o Senhor. Quando você decidir obedecer ao mandamento, quando você decidir honrar o Senhor, se alegre. Quando você tiver uma moedinha, se alegre. Quando você tiver muito e Deus te falar assim: filho, me dá tudo. E você fala: Deus, olha, a matemática não está fazendo muito sentido aqui. Mas se você tiver clareza do que foi o que o Senhor te direcionou, se alegre no Senhor. Porque o texto vai continuar dizendo que Ele é o Deus que dá semente para que semeia e é o mesmo Deus que dá o pão para o alimento. O mesmo Deus que cuida da semente é o mesmo Deus que cuida da provisão. Olha que Deus maravilhoso. E o critério que Ele está analisando é aquele que dá com alegria. Então eu queria te convidar a fazer o seu melhor para o Senhor hoje com alegria. E eu falei aqui alguns cultos atrás e queria reforçar o seguinte. Lembra que quem está vindo há mais de 2 semanas vai lembrar que eu falei que nós somos jovens, correto? Então a grande maioria de nós, pelo menos, não tem dificuldade de usar as plataformas digitais, correto? Correto, gente? E eu também falei que para nós é muito mais fácil fazer uma transferência bancária do que para uma pessoa mais velha.
e que nós íamos passar, a partir de agora, o Legacy a ser conhecido por aqueles que honram os mais velhos, e que nós íamos dar o privilégio, a oportunidade de usar o MBWay para os mais velhos, porque uma coisa que me dói, gente, isso é pessoal, eu tenho que vir aqui anunciar na última semana do mês, olha, o MBWay está parado, porque infelizmente, glória a Deus, mas olha, porque não tem como, não sei o quê, e nem todos podem participar, e eu preocupo ainda mais com os mais velhos. Então eu tenho incentivado você, jovem, a seguir 3 caminhos. Você pode usar o MBWay se você quiser, você não está proibido, ok? Mas se você puder, eu tenho incentivado o jovem ou usar a máquina de multibanco, ou usar dinheiro, ou fazer transferência bancária, e as contas sempre ficam aqui atrás para você, para a gente poder nos alegrar que nós estamos dando a oportunidade para os mais velhos no culto de domingo poder usar o MBWay. E toda a igreja serve feliz, e todos podem participar feliz desse momento tão especial. Então, se você for usar a plataforma digital, tente priorizar, se não te atrapalhar, se não for custar muito, tente usar multibanco. Eu só não quero ter que chegar no fim do mês e falar, olha, gente, de novo, vamos dar essa oportunidade para os mais velhos, amém? Então, não deixe de participar desse momento. Enquanto você participa, o louvor vai ministrar uma canção e dê o melhor com alegria ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Com brados de alegria e com gritos de louvor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pode estender as suas mãos aqui para frente para nós orarmos juntos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial e tão feliz que nós temos de poder entregar ao Senhor nosso melhor com alegria. Eu quero pedir em nome de Jesus que cada um de nós possamos ter a abundância do Senhor, a provisão do Senhor, a fartura nas nossas casas, que não tenhamos falta de nada em nome de Jesus. Abre as portas sobre os seus filhos, dê tudo o que é preciso, a promoção, os clientes, o emprego, tudo que eles têm pedido, que o Senhor possa suprir nessa noite em nome de Jesus. Que também possamos ter cada vez mais semente para semear, que possamos também em tudo ser generosos e ajudar o próximo em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu vou inverter um pouco aqui, eu já vou logo chamar para poder ajudar, para a gente ganhar tempo. Vocês estão vendo que tem cadeira, então vai ter bate-papo, né? E hoje o negócio está pesado, gente. Queria chamar aqui primeiro os entrevistadores. Vamos receber com muita alegria o Rafa e a Claudinha, esse casal 20 maravilhoso. Queria chamar também a mulher mais linda e especial da minha vida, a Priscila. Aplauda essa mulher maravilhosa. E eu sou convidado, não precisa me aplaudir não, obrigado, volte sempre. Não, aplaude não, pastor. Não precisa não. Pastor querido. Gente, olha, eles vão fazer umas perguntas difíceis, se a gente não souber responder, vocês culpam eles, tá? Obrigado. Pode ficar à vontade, tá, Claudinha e Rafa? Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes aí? Amém. Glória a Deus. Então, todo mundo tem acompanhado aí a nossa série de mensagens, né, das sextas. A sexta anterior foi amar o Senhor com todo o nosso... Com toda a alma. Com toda a alma, né, gente? Pegou no ao vivo. Ao vivo. Tá gravando? Corta? Não, obrigado. E a anterior, amar ao Senhor de todo o coração. De todo o coração e toda a alma, isso mesmo. E hoje nós vamos, né, entrevistar os nossos amados pastores sobre amar o Senhor com todo o nosso entendimento. Amém? Ai, ai, ai. Amém, amém. O que vai vir disso, gente? Pelo amor de Deus. Olha o que vocês arranjam. Então, gente, a primeira pergunta aí, nós
queríamos direcionar a nossa querida pastora. Inclusive, é um privilégio caminhar junto com esses pastores. Nós somos muito gratos. Glória a Deus. E nós temos aqui a nossa pastora, que ela é, assim, como uma estudante da área psíquica, né? Eu me espelho muito, assim, nela. E nossa psicanalista. E nós vamos direcionar aqui essa pergunta para ela, sobre amar a Deus de todo o entendimento, tá? Então, o que é, pastora, esse entendimento, assim, no psíquico e principalmente à luz das Escrituras? O que você tem para dizer, assim, do que seria esse entendimento, amar a Deus com todo o entendimento? Paz, igreja, que alegria nós estarmos aqui de volta, né? Quem estava com saudades do Legacy no sofá, gente? Tem tanto tempo que a gente não faz um Legacy no sofá, né? Fala com o pastor de vocês para ele ficar quebrantado. É ele que fica me vetando, tá? Se dependesse dele, ia ter todo o culto. Amo trazer esse entendimento através desse bate-papo e dessa conversa, né? E Deus, quantos frutos nós tivemos desses bate-papos. Nós realmente precisamos voltar a ter mais, né? Próximo aí, eu acho que está agendado só para setembro. Olha que absurdo. Que, né? Então vamos fazer amanhã. Agosto tem um mês inteiro, 4 finais de semana. Eu acho, pastor, o coração que... é bloqueado, quem sabe? E a igreja... Uma t-shirt a gente resolve. Depois desse, gente, ó. Eu acho que a igreja tá do meu lado, não é verdade? Queria que você abrisse aí sua Bíblia comigo, lá em Provérbios 3. Vou tentar ser bem rápida, gente. A Claudinha falou, vocês vão usar o esboço? Não, que isso, vou usar esboço. Não, mas quando eu comecei a orar, meu Deus, virou uma pregação, só esse primeiro momento que eu preciso explicar. Então, vou tentar, assim, ser bem breve e rápida, mas você tem misericórdia da minha vida, viu? Provérbios 3, 5. E diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Nós vamos ler, sim, uma série de versículos hoje que vai falar um pouquinho sobre essa questão para nós verdadeiramente sairmos daqui entendendo esse conceito, né, de entendimento. E uma coisa que nós precisamos realmente hoje analisar sobre a questão do entendimento é primeiro trazer essa questão do que é. Realmente, o entendimento, ele está muito ligado, né, está inteiramente ligado à lógica, né, é a capacidade de nós entendermos algo, o funcionamento de alguma coisa. Se eu falar para você assim, vou te dar uma direção para você fazer um bolo. Para você entender como você tem que fazer esse bolo, por exemplo, para os homens, se eu falar assim, faz um bolo de chocolate, ele vai ficar doido, apesar dele saber que a base do bolo vai ser o chocolate. Mas o quê? Para ele entender o que eu estou explicando. Ou então você vai pegar, vai estar só o chocolate derretido lá. Brincadeira. Mas o quê? Eu tenho que explicar para ele. Você vai fazer o bolo, você precisa o quê? Dos ingredientes. Então, para você finalizar aquilo, para você chegar ao seu resultado, você precisa de farinha, de ovo, de leite, não é verdade? E do ingrediente principal do seu bolo. Se é de laranja, se é de cenoura, se é de chocolate. Você o quê? Entendeu o direcionamento que eu te dei. E para nós vivermos uma vida com o Senhor, nós precisamos o quê? Viver esse entendimento. Viver o quê? Para eu viver uma vida com Deus e eu verdadeiramente amar dessa forma, eu preciso dos meus ingredientes também. Bíblia, oração e jejum. Porque da mesma forma em que se eu misturo todos os ingredientes do bolo, vai me sair um bolo, se eu tiver uma vida com Deus de jejum, oração e leitura da palavra, o que eu vou receber dele? Entendimento. Então, nós precisamos começar por aí. Que o entendimento é verdadeiramente lógico, racional. Eu preciso olhar para aquilo e criar uma lógica. Já quando a gente fala sobre essa questão do psico, está mais relacionado à mente, à alma. E isso é o perigo se nós não entendermos essa junção. Porque nós podemos sentir a presença de Deus, mas se nós vivermos somente nesse entendimento psíquico, só de emoção, hoje a gente pode ver, né, uma geração completamente frágil,
porque ela não é baseada nesses primeiros princípios de jejum, oração, palavra de Deus. Ela é baseada em emoção. Não estou dizendo que isso é ruim, você precisa sentir mesmo, você precisa ter a convicção de que você está sentindo a presença de Deus, mas de forma racional. Você está ali para prestar aquele culto de forma racional, e você entende aquilo que você está fazendo. Mas quando nós vivemos uma fase onde nós estamos sendo extremamente emocionais, simplesmente vivendo daquilo que eu ouço o outro contar, aí mora o perigo de viver de palavras no YouTube, recebendo somente aquelas palavras, porque você não está internalizando aquilo. Não estou dizendo que... hoje em dia a gente tem que explicar tudo, né? Porque senão a gente é cancelado. Daqui a pouco o Legacy Lisboa cancelado. Brincadeira. Mas estou dizendo que o quê? Não é errado você ouvir. Mas se você vive só nessa superficialidade de simplesmente ouvir aquilo que o outro está falando e não viver a sua experiência com Deus, você não vai entender. Você vai viver simplesmente aquele raso, aquele básico ali de sentimento. Nossa, a pessoa te conta. Quantas vezes aqui, vou fazer uma pergunta, quantas vezes alguém te contou um testemunho e você falou assim, nossa, estou toda arrepiada. Levanta a mão e deixa eu saber. Oh, que bom que nunca foi só eu. Por quê? Porque mexe com as nossas emoções quando nós ouvimos algo a respeito daquilo que Deus fez. Mas para uma pessoa viver um nível de testemunho a ponto de nos arrepiar, é porque ela realmente viveu um nível de profundidade, de entendimento com Deus, a ponto dela acessar esse nível de conhecimento e de intimidade com Deus. Ô, pastora, então esse entendimento, a gente poderia dizer que seria esse mergulhar? Sim. Se você precisa viver essa junção, não viver, como a palavra diz, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque se eu me apoio só na minha emoção, isso vai ser raso. Qualquer vento que bater, vai embora. A presença de Deus é elevada, como diz, né? A pomba voa na hora. Então, nós precisamos viver essa profundidade, porque, independente do que me aconteça, eu sei que o Senhor está ali comigo. Mais para frente, eu vou trazer mais alguns versículos para a gente aprofundar nisso, mas nós precisamos verdadeiramente entender que nós não podemos fazer parte dessa geração emocionada, porque senão nós vamos voar. A pomba vai voar e nós vamos junto. Nós não vamos viver firmados na presença do Senhor. E para isso é preciso conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, de viver os seus próprios relacionamentos com o Senhor. Isso é tão sério que enquanto eu estava estudando e orando no Senhor em relação a isso, se nós vivermos sem entender de fato essa palavra, vai ser muito raso e nós vamos viver fazendo aquilo que é só nossa vontade. Vou dar um exemplo. Se alguém te machuca, te fere, vamos no extremo, alguém abusa de você e faz algo muito grave, e você precisa perdoar. Se você não vive o entendimento da palavra, perdoar para você vai ser muito difícil. Ou vai ser praticamente impossível, porque você vai ser baseado na sua emoção e você de fato foi ferido, de fato foi lesado, e se você não vive esse nível de entendimento que está acima, você de fato não vai conseguir perdoar. Por isso nós vemos tantas pessoas que adoecem emocionalmente porque não conseguem perdoar, porque elas vivem na mentalidade, no sentimento em que ela teve. Porque realmente o perdão ele vai acima do nosso entendimento. Eu vou perdoar mesmo sem entender. Quantas vezes nós precisamos olhar para a pessoa e falar assim, nossa, eu queria te esganar. Mas eu entendo, eu aceito a palavra do Senhor e eu sei a importância de eu viver que Ele me perdoou e eu também entregar esse perdão. Se eu não tiver baseado nessa palavra, o meu perdão vai ser da boca para fora. Porque o perdão, ele é uma decisão. E para eu decidir, eu preciso acreditar que Deus, que sabe todas as coisas, Ele vai honrar o meu coração por isso. Então, posso dizer que o entendimento é aquilo que firma os meus passos, né? Que eu ando em passos firmes quando eu consigo andar em entendimento. Uau, e a palavra de Deus diz também, para complementar, que... Em Provérbios 3, lá no versículo 13, vai dizer, como é feliz o homem que acha a sabedoria, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Uau! E pastor, é possível amar a Deus com todo o entendimento, como está na Bíblia? A gente tem que, para todos nós aqui, nós vamos primeiro passo, se a Bíblia diz, é porque é possível. Nós temos que todos estar nivelados nesse ponto, ok?
Porque antes a gente querer colocar o critério de dificuldade ou a análise crítica, aí é impossível. Nós temos que primeiro entender se a Bíblia orienta, é possível, senão não me... E essa ordenança, ela não está em Marcos 12 apenas. É um mandamento, isso é um diálogo feito quando os fariseus ou os escribas estavam perguntando para Jesus e qual era o maior mandamento, e ele devolve com o mandamento dito lá em Deuteronômio 6, que é o famoso Shema, famoso ouve, ó Israel. E aí Jesus vai devolver falando, você já sabe qual é o maior mandamento, você é um mestre da lei, você sabe qual é o maior mandamento. O maior mandamento é, ouve, o Senhor é o único Senhor, ouve, Israel, Deus é o único Senhor, amará o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, o próprio Jesus está dizendo, olha, é possível, porque isso já foi ordenado muito antes sequer. E é legal também o entendimento do porquê que Jesus traz essa citação, porque como era um grande entendedor da lei, ele usa a própria lei para devolver aí uma coisa que é maravilhosa, que pela própria lei nunca vai ser possível. Pela própria lei, vocês querem o entendimento da lei, eu te devolvo o que a lei diz. Mas como nós entendemos que Jesus é o cumprimento, a revelação, a manifestação da lei e o cumprimento de toda ela, ele está levando para um nível mais profundo de entendimento, que é só por meio de mim é que é possível cumprir tudo isso. Então, nós podemos entender, já até respondeu como, né? O como ainda dá para piorar. Vamos descer mais? Vamos aprofundar? Vamos aprofundar Porque mais? a próxima pergunta é, como eu amo a Deus com todo o entendimento? Se a gente olha que Cristo é o modelo e a inspiração e a forma de seguir, vamos entender então a didática de Jesus. Jesus, e a Priscila deu o exemplo do bolo, vai ser muito legal a ideia do bolo. O que a Priscila acabou de fazer, então, foi o que hoje nós chamaríamos de metáfora, o que a Bíblia vai chamar de parábola. São histórias para trazer entendimentos. Então, a gente entende que Jesus trabalha com o povo judeu no grau, no nível de entendimento daquele momento. O que eu quero te dizer com isso? O bolo, a Priscila falou que os ingredientes é o que faz o bolo. Concordo. Mas os ingredientes, na hora errada, dá o mesmo bolo? Por exemplo, se você colocar para bater os secos no liquidificador antes de colocar os líquidos, não tem uma grande chance de você queimar o seu liquidificador? Isso que eu ia perguntar. Se é a ordem, né? Se mudando a ordem, às vezes dá o mesmo resultado? E é isso que nós vamos entender, então, sobre o entendimento. A ordem altera os fatores. A ordem dos fatores altera o produto. Por quê? Aí é um grande erro. Nós queremos talvez até queremos ter entendimento no Senhor, mas qual é o processo de adquirir entendimento? Quais são os passos que eu tenho seguido? Eu tenho seguido um passo a passo coerente, porque Jesus, ele vai começar, o primeiro discurso de Jesus vai estar em Mateus 5 e as bem-aventuranças. É um discurso, apesar de ser profundo, parece raso. Porque é o primeiro discurso de Jesus. Jesus está iniciando, falando sobre felicidade. Olha, como são felizes, e está dando um discurso de felicidade. Um dos últimos discursos de Jesus vai ser sobre, para quem quiser me seguir, vai ter que tomar minha cruz. Você consegue perceber o caminho de aprofundamento? Eu começo falando de felicidade para depois falar de sacrifício. Ele está iniciando um passo a passo. E um grande erro de como amar a Deus de todo entendimento é não respeitar o próprio processo de entendimento. Muito forte. É querer atropelar etapas. Um novo convertido, na minha cabeça, um novo convertido tem que estabelecer as bases do que nós chamaríamos as disciplinas espirituais, começando no raso, porque ele está no raso. Só que aí eu sou pastor ruim. Porque aí vem para o gabinete pastoral e o menino vem muito enérgico, né? Porque eu atraio os doidos igual eu. Atraio os mesmos doidos, mesma geração, assim, ó. Mesma raça de doido eu estou atraindo. Aí eu quero fazer 25 coisas, quer servir em 25 ministérios, quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, achando que isso vai amar mais a Deus. Mas eu já ensinei aqui que servir não é amar. Nós temos que desconectar as duas coisas. Servir pode ser uma prova de amor ou pode só ser uma grande falsidade, e aí nós temos que fazer uma análise. Então, se eu quero amar a Deus com todo entendimento, o entendimento que a Priscila tem é diferente da Cláudia, do Rafa e meu. Eu dar um exemplo. Você fala rápido aí que você rouba o meu tempo todo.
Um testemunho meu. Eu lembro que quando eu me converti, o meu pai, ele é meio ateu. Não sei explicar muito bem o que ele é, mas ele é muito entendido de como fazer você desentender Deus. E eu lembro que quando eu converti, ele começava a tentar me tirar do foco. E ele me fazia perguntas que eu não tinha resposta, que eu não sabia responder. E eu lembro que eu comecei a ficar confusa. E eu tive que entender que se eu começasse por esse lado, de achar que eu já sabia tudo e quisesse ensinar para ele, que já estudava há muitos anos, eu ia me perder. E eu tive que recuar e começar o quê? Joelhinho no chão, eu sozinha no quarto, e falar: Deus, eu preciso entender, te conhecer, a ponto de eu conseguir ouvi-lo, eu não vou debater com ele, mas ouvi-lo sem me desviar. E eu demorei um tempo e um processo para eu entender que eu precisava o quê? Me fortalecer no Senhor, começar com esses passinhos, ao invés de achar que eu já sabia tudo e já podia, não, manda lá as perguntas difíceis, e ele vinha com cada pancadaria, com significado hebreu e não sei o que lá das coisas. Eu nem sabia o que era isso, eu não tinha nem ideia de que alguém estudava. Eu falava: você sabe falar alguma coisa disso? E ele entendia. Só amar a Deus, né? Eu só queria isso. E isso começou a me trazer uma confusão a ponto de eu não conseguir me firmar. E é muito sério, trazendo de ponto de vista prático. Vamos fazer uma autoanálise e todo mundo vai se examinar, então, dessa forma. Qual é o meu nível de amor a Deus? Vou fazer aqui uma autoanálise. Como eu descreveria o meu amor a Deus? Uma pergunta mais profunda: o quão disposto eu estou a abrir mão das coisas por Deus? Porque quanto mais entendimento eu tenho, mais renúncia me gera. Porque à medida que eu entendo o tamanho do amor de Deus, mais eu entendo que tudo que eu tenho é vão, comparado ao amor de Deus. O amor é tão grande que esse tablet é bobo, mas isso pode ser um nível inicial da fé. Ou talvez o nível mais inicial da fé é que, no meu entendimento, é muito difícil me parar de mentir. E quer dizer que eu não conseguir parar de mentir é menos sacrifício do que alguém que entregou um carro? Porque é aí que cai o erro. É menosprezar as próprias renúncias diante do Senhor. Mas o meu sacrifício diante do Senhor foi o meu tudo naquele momento. Mas se o meu tudo foi eu não criticar, já foi o meu entendimento, o meu amor a Deus com todo entendimento. E foi o que a Priscila explicou: à medida que eu estudo a palavra de Deus, eu começo a adquirir entendimento. E à medida que eu adquiro entendimento, eu começo a saber tomar decisões. Aí tem um segundo problema. Pastor, deixa eu só te perguntar. Então, é como se, para eu amar a Deus com todo o meu entendimento, eu preciso respeitar, entender os níveis de entendimento que eu estou atualmente. Com certeza, porque vamos pensar que é uma construção de uma casa. Eu vou construindo cada andar. E um andar sólido me permite um segundo andar sólido. Mas será que o primeiro andar está, ou pior, será que o alicerce está sólido? Porque aí nós vamos ver o que a Priscila falou da geração emocionada, que inverte os papéis e não entende a importância do... começar lá em cima, né, o padrão alto e não sustenta. Uma coisa que eu tenho muita preocupação, e quem quiser caminhar comigo não vai ter esse tipo de apoio. E eu já sou honesto para que não haja frustração. Eu não defendo, eu não apoio um deslanche ministerial quando a pessoa não está calejada aqui no básico. Que aí o que a gente viveu nesses últimos 10 anos? Com o crescimento da internet, o 3G, o 4G chegando para todo mundo, lançou um monte de pregador no mundo. Assim, ó, saiu pregador, para dar e vender. Todo mundo virou pregador. Todo mundo gravou música. Ensinaram o Lafá do Sol e fizeram um worship com o Lafá do Sol e fez os medley para dar e vender. Todo mundo viveu essa fase, não viu? Os 10 anos do medley para dar e vender. Misericórdia, gente, que tanto de medley. Nosso Deus, aí você ia na igreja, era todos os mesmos medley. Qual que foi o perigo? Que a gente está vendo os frutos agora. Nós estamos vendo agora, 10 anos depois. Que as bases não estavam bem firmadas de entendimento. Não tem estrutura para chegar lá. Né? Não tem. E o pior, está ensinando o quê para essa geração? Porque aí começou a falar besteira. E começou a gerar um monte de seguidor ignorante junto com a ignorância do ensino. Já tinha um tanto de gente emocionada achando que aquilo era verdade absoluta. Porque mexe na emoção. Gente, a emoção ela é fundamental. Mas ela tem que me conduzir para um lugar de estudo da razão também. Porque se eu só ficar na emoção, gente, emoção não sustenta nem casamento.
Ai, se eu viver todo dia, nossa, Priscila, eu sou apaixonado por você. Ai, minhas emoções estão transbordando. Tem dia que fala, ai. Uma coisa, emoção não sustenta nada, não dá para sustentar nada. E só um parênteses, a Bíblia vai dizer, Atos 17, esse exemplo é clichê, mas sempre tem que ser dito. Atos 17, 11 vai dizer, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com grande interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Então, eles eram muito interessados na pregação. Estava sentado assim, uau, eles são muito inteligentes, esses apóstolos são muito inteligentes. Mas eles acabavam iam lá ver os rolos. E, gente, não é jogar no Google não, tá? Não tinha nem Bíblia. Eram os rolos, pergaminhos. Abre os pergaminhos. Isaías, 300 mil versículos. Gente, você tem noção do que é isso? E eles falam que eles eram mais nobres porque eles ouviam com interesse, mas iam avaliar. Qual que é o seu senso crítico de avaliar o que te ensinam? Porque pregadores confiantes na palavra não têm medo de incentivar as ovelhas a ser crítica na análise bíblica. Pelo contrário, eu prefiro que você seja essa pessoa. A quantidade de versículo solto, aleatório, que não faz sentido, que é usado para mexer com as emoções. Nós precisamos, eu lembro que uma bispa falou isso há muitos anos, e eu realmente aprendi isso, porque versículo fora do contexto faz muito sentido para mexer com a alma, mas não com o entendimento de forma verdadeira. Judas suicidou, vou usar esse versículo. Estou triste, se mata mesmo, Judas se matou, nega Jesus, Pedro negou. Vocês estão rindo, mas é isso que está rolando. A rodo, ó. De maneira indireta, a gente pega os versículos de maneira aleatória para que a gente possa, assim, eu vou criar aqui uma desculpa para o pecado que eu estou vivendo e eu não quero abandoná-lo. Ou seja, eu estou abandonando o entendimento e eu quero algo para poder me aceitar a não renúncia que eu devo viver. Nós temos que tomar cuidado ainda, porque hoje, ainda mais hoje com tantas leis, né? Infelizmente, nós estamos tendo alteração da palavra de Deus. E muitos podem ser pegos aí. Por quê? Porque se você não tem o conhecimento da palavra, não buscou, não leu, não compreendeu, quando te derem uma Bíblia alterada... Você não vai nem saber que está alterado. E aí? E é tão sério isso que... quando eu faço uma análise muito... valendo 1 centavo, 1 cêntimo a minha análise, mas quando eu analiso o cenário que nós estamos vivendo, parece que a gente está amando a Deus de todo o coração e toda a alma, e parou ali. É muito mais importante eu amar a Deus com intensidade nas minhas emoções ou nos meus atos do que no meu entendimento. É muito mais importante eu amar a Deus e gritar em um culto. E, gente, eu defendo, grita, pula, corre, eu defendo. Mas eu também defendo, ame a Deus na profundidade do entendimento da palavra. Que senão, quando vier, aí vai vir aí a própria palavra de Deus vem com o ensino da parábola, da casa construída na rocha e na areia. A própria palavra de Deus já me mostra o cenário de quem não está alicerçado na palavra de Deus. O cenário é quando vem a chuva, a casa na areia, ela vai se derrubar. E aí a gente descobre a longo prazo aqueles que permanecem firmes ou não. É porque você vai fazer uma análise, e eu não quero ser cruel com você, mas em grande parte, não vou também generalizar, em grande parte, o conhecimento da palavra de Deus com a aplicação, que eu também não estou te ensinando o conhecimento da palavra de Deus para se tornar um crítico ou um infeliz que vai ficar julgando todo mundo na internet. Não gasta sua energia com isso, gasta sua energia lendo a Bíblia e evangelizando. Mas se a palavra de Deus não gera também o segundo passo, que é a aplicação, a transformação, se ela não gera, ela não fez sentido o que você estudou. Mas se ela fez a ação completa, aí você está cada vez mais consolidado para a tempestade. É verdade. A gente está vivendo uma geração que tem muita informação, muitos ruídos, né? Todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe falar de todo assunto. É engraçado como que a gente joga no YouTube, sempre tem um especialista para algum assunto. Um especialista de 2 minutos, que se especializou agora. Ele acabou de fazer uma consulta no Google e ele se coloca como especialista. E eu tenho autoridade no assunto. E ele tem autoridade no assunto. Eu não posso falar desse assunto, que isso me irrita, misericórdia. Então, olha só, agora perguntar para a pastora Priscila. Em meio essa geração assim com tanta informação, tantos ruídos, tantos especialistas que não permitem que a gente gere entendimento, como que
como que eu vou, né, em meio a esses ruídos, gerar o entendimento na minha vida? Como que eu posso fazer isso? Parece óbvio, né? Mas nós estamos na geração de que o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos aprender a silenciar essas vozes e esses ruídos. Ah, nossa, que coisa mais nada a ver. Mas pensa só, nós estamos vivendo um tempo com muita informação, como nós estamos falando. E essa quantidade de informação, ela traz uma confusão muito grande. E principalmente essa questão dos versículos fora do contexto e pessoas falando devagar, pausado, para te fazer sentir alguma coisa, para então lembrar algum sentimento do seu coração. E você já fica ali preso naquilo, porque você precisa sentir uma vibe, uma energia diferente. Gente, só para a gente não é contra, você não vai parecer... Não sou contra, mas a questão é, se você fica somente nisso, ouvindo somente o que estão falando, nesse nível que a sua alma muitas vezes vai precisar. Sabe aquele momento que você está triste, que você ouve alguém falando assim, que traz aquele acalento? Se você ficar só nisso, vai ser só esse raso. Quando nós vimos lá em Salmos 42, vai começar falando assim: como a corça anseia por água, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Hoje, o que a gente está ansiando? Pelo resultado. Eu não estou ansiando mais pela presença de Deus. Resultado rápido, né? Rápido, porque eu não tenho tempo. Então, nós queremos o quê? Dar sempre o nosso jeito. Nós nos esquecemos desse lugar onde nós precisamos parar tudo, parar todas as vozes, silenciar todas as vozes e ouvir somente a voz do Senhor. E isso tem feito essa ansiedade de eu preciso resolver. Nós não estamos ansiando mais pela presença de Deus, somente pela rapidez da resposta daquilo que nós queremos. E nós temos um ótimo exemplo, né, sobre o que o pastor Rafa estava falando, que Davi, aqui, abre aí comigo sua Bíblia para a gente ler junto. Salmos 42, 5. Aqui Davi começa, né, num momento ali de dor, e fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu auxílio. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e do Hermon, e no monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo, aos ruídos das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo e o meu cântico. Uma oração a Deus, a minha vida. Nós precisamos nos voltar para o questionamento. Se eu começo a viver algo que está me abalando, que está me abatendo, nós precisamos voltar para aquele que realmente vai ter as respostas daquilo que nós precisamos. Quando nós voltamos os nossos olhos para esse lugar, nós começamos a o quê? Aqui ele fala uma coisa muito, muito forte. Ele fala os ruídos da cachoeira. Primeiro que quando uma coisa está ruim, fica milhares de coisas ruins, né? Então ele já fala, um abismo chama outro abismo. Ou seja, um problema chama outro problema. E ao invés de eu ir para este lugar onde eu vou encontrar uma resposta, porque Davi ele começa no sofrimento, né, o melancólico que existe dentro dele, ó Deus, o que está acontecendo? E ele começa, ó minha alma, por que está batida? Ele está o quê? Se questionando, ele quer entender por que os sentimentos dele estão fazendo ele ficar tão mal, a ponto dele muitas vezes começar a se questionar com aquilo que ele fala. Ele vai falar assim, os meus inimigos estão me questionando, onde está o meu Deus? Tipo, por que ele está falando isso com Deus? É porque ele começa a acreditar naquilo. Tipo, será que realmente Deus está aqui? E no meio do questionamento dele, ele começa o quê? Não, mas eu confio no Senhor. Por quê? Porque ele começa a se lembrar, o racional dele começa o quê? A funcionar no momento em que ele para de ouvir o que os inimigos estão falando e ele começa a se questionar. Por que você está triste? Beleza, você pode estar triste, mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. E aí ele começa, não, ainda eu tenho um Deus e eu ainda o louvarei. Independente disso que está acontecendo, eu entendo e eu sei onde vem a minha força. Então, parece óbvio, mas nós precisamos entrar para o quarto e fechar mesmo a porta e falar com ele, pode vir, vem falar comigo que eu preciso é do Senhor. E nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos tão apressados que o que nós queremos é o resultado rápido. Então, quando algo acontece, antes da gente parar para orar, para ir para este lugar de oração, a gente tenta resolver o problema. Quando a gente já gastou toda a nossa força, a gente ainda ora assim, Deus, eu estou na minha última gota.
Ai, Deus, Ela está caindo e eu sei que o Senhor vai fazer algo. Eu sei, olha, que bom que você lembrou que eu estou aqui. Nós precisamos voltar, antes de ir para esse lugar de desespero, ir para o nosso lugar de acalento, para o nosso lugar de proteção. Ansiar por essa presença, para que a gente não tenha que ir só quando o desespero bate. É tipo entendimento ativar, né? Exatamente. Entendimento ativar. Igual aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Eu acredito e vejo intensamente isso na Bíblia quando eu leio, é que ela quando ela entendeu que ela necessitava tocar nas vestes e só de tocar ali, ela já seria curada, porque sairia poder de Deus para curar, ela entrou num entendimento profundo de quem Ele é. Não só de ouvir, mas ela esperou o quê? Ela esperou o momento, ela se aprofundou, ela sabia quem Deus era, e no momento que Ele passar, porque, gente, a gente não vai fazer isso se a gente não acredita, se a gente não conhece, se a gente não entende o que aquela pessoa, no caso Jesus, estava fazendo. Ela entendia os milagres que ela entendeu os milagres que Jesus estava fazendo, e ela falou, não, eu preciso entrar para esse lugar, mas eu preciso entender que só de eu tocar vai sair poder dele. Eu imagino ela, observando. Deixa eu entender o que ele está fazendo. Ouvindo um aqui, ouvindo um ali. E ela falou, não, agora eu entendi. O negócio não é as pessoas ali ao redor, é ele. Então eu não preciso de muito, só preciso tocar. E aí eu entendo assim, né? E fico imaginando o tanto de vozes, claro, pessoas. Ela gastou tudo que ela tinha, ela tentou de todas as formas e recursos que ela tinha para se curar. E aí, quando ela entrou nesse entendimento profundo de quem realmente Jesus era, né, ela conseguiu fazer algo, ter uma ação daquilo que ela precisava e aonde ela alcançou, né? Ai, meu Deus, eu achei que ia dar para fazer 10 perguntas aqui, os meninos subindo, vai. Agora me ajuda que eu perdi. Então, para o pastor Rafael, né? Pastor, quando que teve aí essa virada de chave na sua vida para poder despertar esse desejo por este entendimento? Eu lembro de 2 momentos, e vai ser engraçado que eu vou dizer, não estão ligados à minha conversão. E a gente estava conversando sobre isso antes, quanto que, às vezes, a virada de chave de buscar mais entendimento não está na conversão. Às vezes vai demorar. Meu sonho é que não fosse demorado, que fosse no mesmo momento. Mas, dependendo, não vai ser. E eu lembro de 2 momentos. E os 2 momentos foram ligados a grandes momentos de crise ministerial, emocional, espiritual. Momentos de dor, de crise. A primeira delas, eu era adolescente. E eu fiquei um momento na igreja, eu fazia parte de uma igreja que tinha o sistema de G12, de liderança, e eu fiquei um momento sem nenhum líder, falei, não quero ninguém, cansei disso tudo, e foi um momento que eu criei um diário devocional, eu tinha um caderno, e eu anotava o que eu tinha estudado, e começava a estudar a Bíblia, e aquele estudo era muito superficial, mas era o meu profundo em Deus. E passou-se o tempo, eu perdi essa prática. E quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei em um grande momento de crise também. Eu falei que eu nunca mais ia servir. Todo o drama emocional que eu inventei lá na época. Melancólico. Não, nunca mais sirvo. Prefiro cuidar de cachorro, cuidar de ser humano. Gente, eu sou intenso para reclamar. Não julga. Aí eu lembro que Deus começou a colocar no meu coração. Eu comecei a querer voltar a servir. E eu lembro de um dia que de manhã, bem cedo, eu acordei, coloquei o joelho no chão e falei, Deus, eu quero ser restaurado pelo Senhor. Eu lembro, gente, perfeitamente, eu fui para a sala, assim, bem cedinho, e falei, e eu quero que o Senhor faça a sua obra em minha vida e eu não quero mais enterrar os meus talentos. E naquele dia, Deus começou a colocar no meu coração para eu estudar sobre a glória da segunda casa. E esse foi o dia que me marcou, que eu lembro, foi o dia que me marcou mesmo. Porque eu peguei naquele dia, eu fiquei o resto do ano, isso era início do verão, eu fiquei o resto do ano inteiro, eu tenho esse caderno guardado até hoje, que a fome de entender aquilo, porque aquilo significava a minha vida. Eu lia a história e falava, sou eu aqui. E aí Deus começou a me mover, aí eu estudei Ageu, Esdras, Neemias. Aí quando eu falei, Deus, eu entendi toda a história. Aí Deus começou a falar, agora você vai voltar. Aí eu fui estudar Daniel, aí eu parei em Daniel, não, eu vou estudar a história dos reis. Por que o povo chegou onde chegou?
E desde aquele dia, e foi legal que nesse mesmo dia, que eu de manhã acordei, eu lembro que eu tinha sentido no meu espírito, sim, você vai hoje pela primeira vez orar no culto de jovens. E eu não contei pra ninguém. Gente, eu lembro da roupa que eu tava, como que aquilo me marcou. E eu cheguei no culto assim, no meu cantinho, a gente sentava no mesmo canto toda vez. E aí eu lembro que alguém veio falar comigo, que o pastor Coé tinha mandado o recado, falando, olha, ele pediu pra você orar. Nesse momento, igual os meninos sobem pra orar para Portugal. E eu senti tanta paixão, assim, Deus já tinha falado comigo. Eu falei, Deus começou a restauração. E a Bíblia vai dizer em vários momentos, eu vou ler bem rápido, Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Jó 12:13 vai dizer, Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5:20. Salmo 119, 130 vai dizer, a explicação das suas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Provérbios 2:2-5 vai dizer, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Lucas 24:45 é muito importante. Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Provérbios 16:22, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. E para terminar, 1 Coríntios 14:15, então o que farei? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. Que eu queria ler tudo isso para te dizer que é o Espírito, é o próprio Deus que vai te atrair para esse lugar, porque é Ele quem dá entendimento e sabedoria. É só Ele, não tem mais ninguém. Não tem pregação, ninguém. É só o Senhor que vai te despertar e te conduzir nesse processo. Uau, glória a Deus. Deus preza, né, aí tantos versículos pelo entendimento. Olha, entende o que você está vivendo, entende o que é me amar. Verdade. E pastora, para você, quando foi essa virada de chave, esse entendimento, esse desejo na sua vida? Quando houve essa virada de chave na sua vida? Amém. Eu já vou contar esse testemunho, mas eu já queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Já nos prepararmos para nós orarmos. Eu lembro que quando eu me converti, eu conhecia Jesus através de uma pastora, que na época não era pastora. Já contei para vocês parte do meu testemunho com ela, né, de brigas e amores e orações. E eu lembro que quando eu volto do meu encontro com Deus, eu não tinha Bíblia, eu não tinha nada, não sabia nem por onde começar, não sabia nem como ler a Bíblia. E eu lembro que ela entregou foi eu e mais 4 amigas, eu já era influencer, eu obriguei mais 4 amigas a ir comigo. E eu lembro que quando nós voltamos do nosso encontro com Deus, na segunda-feira, ela nos entregou uma Bíblia, daquelas Bíblias pequenininhas assim, que todo mundo dá de presente no Brasil. E ela falou assim, olha, o desafio de vocês, essa semana, vai ser ler Mateus 13. Em Mateus 13 fala assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. E grande multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que um semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo cresceu, visto que profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou.
Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma terra boa e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, eu li essa passagem muitas vezes. Sabe quando você é uma pessoa assim, leiga, lendo? Eu li muitas vezes e eu fiquei, meu Deus, eu preciso entender isso aqui. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo através dessa palavra. E me bateu um desespero, porque eu falei, eu não posso ser essas que não deram frutos. Eu preciso ser a terra boa. E eu lembro que eu entrei num desespero e eu queria fazer tudo. E aí foi, graças a Deus, que eu tive uma boa pastora que ela me podou, porque eu queria abrir célula, eu queria fazer tudo. Eu queria abrir o GC, queria evangelizar, eu queria pregar, eu queria fazer tudo, desesperado. Gente, eu ainda faço isso, mas eu pregava até para os cachorros na rua. Juntava, vem todo mundo, que aí você chega em casa e prega para o povo lá em casa. E aquilo foi me tomado de um amor e um desespero tão grande pelo entendimento da palavra do Senhor. E ali começou a minha vontade, a minha sede de viver com Deus. E nessa noite eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, você precisa sair daqui com esse conceito de entendimento bem trabalhado na sua mente. Daquilo que você deseja e quais são os seus próximos passos a partir daqui. A partir do momento em que aquela pastora semeia essa palavra sobre a minha vida, ela já estava ali fazendo o papel do semeador. E quando ela semeia essa palavra, eu sabia que precisava existir um comportamento da minha parte. E quando nós ouvimos, a história dessa mulher, do fluxo de sangue, nós percebemos que palavras foram semeadas na vida dela, mas ela precisou ter uma ação. Ela precisou ter discernimento daquilo que precisava acontecer. E não só discernimento do que precisava acontecer, mas daquilo que ela precisava fazer para ela acessar aquilo que ela desejava. E nessa noite eu queria te desafiar, querida, a começar a orar. Pedindo para o Senhor, para Ele vir sobre o teu coração, sobre a tua mente. Para que toda essa conexão, ela seja feita em você hoje. Para que você verdadeiramente comece a entender os planos e os princípios do Senhor para a sua vida. E quais são os passos que não dependem dEle, mas que dependem de você. Se hoje você teve acesso a lembranças de comportamentos que você precisa abrir mão para você viver nesse profundo do Senhor, esse é o momento de você se consertar. Nós precisamos viver trazendo a nossa memória de que vai chegar um momento em que nós não vamos ter tempo para nos consertarmos. Se nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e nós podemos estar aqui para nos consertar na presença dEle. Então eu queria te convidar a começar a orar e a falar com Ele: Pai, eu tenho errado nisso, eu tenho pecado contra o Senhor naquilo, e eu não quero mais viver dessa forma, eu preciso de ajuda. Comece a falar: Deus, eu não sei como eu vou fazer para que o meu coração se torne uma terra boa, frutífera, que venha a gerar frutos todos os dias, mas eu sei que todo entendimento para que eu possa viver isso vem do Senhor. Eu abro mão do meu próprio entendimento, eu lanço diante de Ti todo o meu entendimento. Queridos, lá em Apocalipse vai dizer que os anciões, eles lançam as coroas e eles começam a cantar: Santo, Santo, Santo. Eles que são representados como uma figura de entendimento, de sabedoria. Se eles que têm essa posição lançam as suas coroas de entendimento porque elas não valem nada perante Ele, imagine nós. Nós precisamos nessa noite entregar, lançar aos pés do Senhor tudo aquilo que nós achamos que nós entendemos por nós mesmos, tudo aquilo que nós achamos que nós interpretamos da nossa forma. Pai, nessa noite, ó Deus, nós colocamos tudo diante de Ti. Nós lançamos, ó Pai, todo o nosso entendimento aos Teus pés.
Nós não queremos mais nos afastar de Ti, ó Deus. Que nessa noite nós possamos usar essa oportunidade para voltar para os Seus caminhos, para que o Senhor possa endireitar as nossas veredas, ó Pai. Que tenho em troca do amor eu falharia. Começa, querido, a falar com o Senhor todo comportamento que te tira da presença dEle. Abre mão hoje. Decida hoje abrir mão desses comportamentos. Quem se merece o amor se ganha, de graça o recebe. Se você quer viver isso, eu quero te convidar a erguer suas mãos no mais alto que você pode. Erga suas mãos onde você está e comece a falar para Ele: Pai, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero te conhecer por mim. Eu quero contar do que o Senhor fez em mim. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu queria te convidar a colocar suas mãos sobre o teu coração e repetir comigo assim: Senhor, nessa noite eu entendi que eu preciso abrir mão do meu próprio entendimento, confiar no Senhor de todo o meu coração. E nessa noite eu me entrego por inteiro diante de Ti. Eu abro mão do meu achismo, dos meus pecados de estimação. E nessa noite eu te peço: lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no teu livro da vida e me dê a vida eterna, em nome de Jesus. Com seus olhos ainda fechados, com suas mãos sobre o teu coração, eu queria saber se hoje existe alguém aqui que tomou essa decisão verdadeira, que fez essa oração de forma racional e consciente e deseja hoje entregar a sua vida para Jesus. Ou se você que esteve longe dos caminhos do Senhor e hoje entrou aqui e entendeu os princípios de viver na presença do Senhor, entendeu, ouviu falar desse Jesus que cura, que restaura, que transforma, que entregou a sua vida naquela cruz e hoje decide voltar para este lugar. Se você está aqui em uma dessas duas condições, eu queria que você erguesse as suas mãos, que nós queremos orar por você. Tem alguém aqui hoje que decide voltar para Jesus ou que quer retornar para os caminhos do Senhor? Erga suas mãos o mais alto que você puder, que nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você, caminhar com você. Amém? Aleluias. Aleluias. Se tem alguém aí do seu lado que ergueu as mãos, eu queria te convidar a trazer essa pessoa aqui para nós orarmos com ela. Nós queremos orar por você. Nós queremos te fortalecer, te ajudar a se fortalecer na fé. Toda a igreja com os olhos fechados. Se você simplesmente puder interceder por essas pessoas que hoje tomou a melhor decisão da vida delas, de entregar a vida delas para Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, pelas suas filhas que nessa noite decidiram entregar a vida delas diante do teu altar. Nós oramos, ó Deus, para que o entendimento do Senhor, para que o discernimento do Senhor esteja sobre elas. Pai, nós oramos, ó Deus, pois nós sabemos que o Senhor tem um plano, tem um propósito de bem, não de mal para cada uma delas. E que se inicia aqui, ó Deus, essa caminhada para viver o discernimento do Senhor, para viver na presença do Senhor da melhor forma possível. Nessa noite, ó Deus, nós oramos e nós clamamos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua graça. Nós intercedemos, ó Deus, porque assim como nós um dia te encontramos, decidimos caminhar com o Senhor, decidimos viver na tua presença. Hoje elas tomam a melhor decisão, ó Pai, de caminhar com o Senhor. Então nós oramos para que a tua graça possa ser suficiente para cada uma delas.
Nós oramos para que a força do Senhor esteja sobre elas. Nós sabemos que a tua palavra diz, ó Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós sabemos hoje que o Senhor se alegra com a vida dessas filhas voltando para os seus caminhos. E nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem preparado para elas. E nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de nós como igreja estarmos aqui para fazer parte deste momento, em nome de Jesus. Amém? Queridas, olha aqui para mim. Nós estamos muito felizes por vocês estarem aqui. Vocês já são respostas de oração da nossa igreja, do Legacy. E nós estamos muito felizes com a decisão de vocês. E nós não poderíamos fazer uma festa diferente daquela que já existe no céu. E nessa noite nós queremos te apresentar uma família linda. Pode ser? Então eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão virar para conhecer essa família. Pode ser? 1, 2, 3. Conheça a sua nova família. Sejam bem-vindas. Nós amamos a vida de vocês. Ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Aleluias! Glória a Deus! Glória, glória, aleluia! Yes! Quantos estão felizes? Vou dar mais uma oportunidade que eu achei bem fraco. Quantos estão felizes? Aê, agora é Legacy, glória a Deus. Quantos aqui gostam desses bate-papos, gente? Vou colocar uma caixinha lá no Instagram pra vocês postar bastante, que é para nós fazer um culto assim, maior, né? Estendido, com mais perguntas, com mais... Passa tão rápido. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor, pastor Rafael, vai se quebrantar e vai nos permitir fazer mais vezes, trazer testemunhos, contar coisas, trazer vocês para testemunhar também. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir alcançar este nível. Amém? Então eu queria te convidar a erguer suas mãos assim como quem recebe um presente. Pai, nessa noite, ó Deus, eu abençoo a nossa volta para casa. Abençoamos aqueles que estão de casa no online. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença nos acompanhe, nos guarde. Fortaleça, ó Deus, aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados. Que a tua presença esteja sobre eles. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se alegra com as nossas vidas. E essa alegria é a nossa força. Então nós recebemos, nós tomamos posse dessa energia, dessa força que vem do Senhor, em o nome de Jesus, amém? Então não vai embora sem antes abraçar pelo menos 3 pessoas e ir pro Lagoinha Coffee, hein? Não corre não, em nome de Jesus. Para você que está em casa, que alegria, que prazer, mais uma vez nós estamos aqui cultuando com você. Nós te esperamos próxima sexta-feira aqui junto conosco no Legacy, em nome de Jesus. Te aguardamos nos domingos.